A luz do elevador piscou ante episódio 6, a captura de Clara, cena 1 de parar, criando um ambiente de tensão. Clara e Miguel se entreolharam apreensivos. Alarmes soavam ao longe, ecoando entre as paredes frias do elevador. Clara segurou um pendrive com força, sua sobrevivência dependia disso. Miguel, nervoso, pressionou os botões repetidamente. Alguém vai vir, certo? A pergunta pairou no ar sem resposta. Clara respirou fundo, tentando manter a calma. Se segurarmos juntos, vamos sair daqui, ela disse mais para si mesma. O silêncio se fez por um momento. Era como se o elevador absorvesse toda a preocupação. O que estava em jogo era maior do que eles. Clara olhou para Miguel e, em um instante, uma compreensão mútua surgiu. Eles precisavam um do outro naquele momento crítico. A voz ecoou, cortando o silêncio tenso. Estão sendo observados, afirmou o homem com um tom gélido. Clara gelou ao ouvir o nome do pai, um detalhe que a deixou inquieta. O que você quer? Ela ousou perguntar. Miguel, ao seu lado, pressionava os botões do elevador. Vamos sair daqui, disse, tentando manter a calma. As portas se abriram de repente, revelando um corredor branco e impessoal, com homens armados à espera. Um dos homens, de expressões graves, apontou para eles. Venham, não temos tempo a perder, ordenou. Clara e Miguel trocaram um olhar. A compreensão mútua voltou. Agora, mais do que nunca, estavam juntos. Subitamente, cavou um medo profundo em Clara saber que o pai estava envolvido em algo perigoso. Miguel respirou fundo e, sem pensar, puxou Clara em direção ao corredor, determinado a protegê-la. No corredor, o eco das suas passadas se mesclava a um murmúrio distante. O clima estava carregado de tensão. Uma porta se abriu à frente, revelando uma sala com telas e uma mesa grande. A sensação de estar sendo monitorados aumentava. Antes que pudessem reagir, a voz fria os cumprimentou. Bem-vindos. Estávamos esperando por vocês. Clara sentiu o estômago revirar, enquanto a realidade do que estava prestes a acontecer começava a se formar em sua mente. Clara estava paralisada, o olhar fixo no homem de terno cinza. Poderia ser um erro, mas seu coração apertava. Miguel tentava se soltar, mas as cordas faziam cortes em seus pulsos. A dor era uma distração bem-vinda daquela situação aterrorizante. O homem inclinou a cabeça, avaliando Clara. Ele falava devagar, como se cada palavra fosse uma faca afiando a tensão do momento. Você é a chave para um grande plano, disse ele. Clara não entendia, mas a palavra plano parecia carregada. Cada sílaba que saía da boca do homem parecia se enroscar na mente de Clara, tecendo dúvidas e medos. Miguel, em um impulso, gritou: não a toque. Ela não tem nada a ver com isso. A bravura dele não era suficiente. O homem riu suavemente, um riso sem alegria. Ela é tudo a ver com isso, Miguel. A frieza no ar era palpável. Clara olhou para Miguel. Os olhos dele carregavam uma determinação silenciosa, mas ela podia sentir a incerteza. Temos que pensar em algo, sussurrou Clara mais para si mesma. Mas a verdade era que não havia muito o que fazer. O homem avançou, desferindo um olhar intenso. Você fará o que eu pedir, senão, as consequências serão severas. Miguel se virou, tentando encontrar uma saída em meio aos grilhões de madeira. Sua mente fervilhava em busca de um plano. Clara sentiu o peso da responsabilidade. Ela não queria ser a chave para nada, muito menos para algo tão obscuro. O que você precisa de mim? Clara perguntou, a voz tremulando. A curiosidade poderia ser sua salvação ou sua perdição. Informações que só você tem, ele respondeu com um sorriso que não chegava aos olhos. Clara estremecia. Miguel, percebendo a conversa, gritou: não a escute. Eles estão jogando com suas emoções. Mas a verdade era que Clara já estava presa nas teias das palavras do homem. As incertezas a cercavam. E se eu não souber de nada? Clara indagou, buscando uma brecha. O homem não parecia se abalar. Você surpreenderia até mesmo a si mesma, ele disse, com um olhar que parecia penetrar em sua alma. Miguel se forçou a pensar. Cada segundo era uma tortura e o tempo parecia escorregar entre seus dedos. Então o homem se afastou, olhando para um objeto na mesa. A chave é para algo mais. Você é meu único acesso a este segredo. Clara sentiu que o objeto era um símbolo do que estava por vir, algo que poderia mudar tudo. Mas o que exatamente? Você não precisa fazer isso, Clara, Miguel disse, sua voz secreta de convicção. Ele queria protegê-la custe o que custar. Mas às vezes não existe escolha. Às vezes a vida se torna uma corrida sem saída e as portas se fecham. Clara olhou para Miguel. Sabia que a próxima escolha poderia definir não apenas seus destinos, mas a vida de muitos. Clara sentiu seu coração disparar. A decisão estava ali diante dela, e o perigo parecia mais próximo do que nunca. Miguel encarou o homem de terno cinza. Você não pode usá-la assim, disse ele, sua voz firme. Clara olhou para ele esperando coragem. O homem sorriu, mas não havia alegria em seu olhar. Sua habilidade é o que a torna valiosa. Se você não cooperar, tudo termina aqui. Um alarme disparou. Clara congelou.
Miguel virou-se imediatamente. Eles estão vindo, precisamos agir agora. Clara começou a entender que suas habilidades a tornavam mais forte do que pensava, mas a dúvida a consumia. Miguel, mesmo em perigo, estava sabotando os planos da organização. Vamos juntos, você pode fazer isso, ele encorajou. O que você está fazendo? Perguntou o homem de terno, percebendo que Miguel estava interferindo nos planos. Tensão no ar, Clara respirou fundo. Um plano começou a se formar em sua mente. Entre a dúvida e a coragem, ela sabia que não podia hesitar. Miguel, me ajude! Ela gritou e ele acenou, compreendendo a urgência de suas palavras. Ambos estavam juntos na luta. Com um gesto decidido, Clara liberou suas habilidades, criando um impasse. Assim a luta se intensificou. Era agora ou nunca. O homem de terno se viu encurralado. Você não sabe o que está fazendo, ele gritou, mas Clara não recuou. Era uma nova era. E naquele instante Clara percebeu. Não era apenas sobre escapar. Era sobre lutar por quem realmente era. Clara olhou para Miguel, o coração acelerado. O laboratório tremia ao redor deles, quase como seu mundo. A luta estava apenas começando. Nós somos mais fortes juntos, Clara disse, enquanto o alarme ecoava. Miguel assentiu, segurando a mão dela firmemente. O chão se estremeceu mais uma vez. Clara respirou fundo e decidiu, era hora de agir. Ficaria e lutaria pelo que acreditava. E se eles tentarem nos parar? Miguel questionou, preocupado. Se pararmos, eles já venceram, respondeu Clara, confiante. Com um último olhar, eles avançaram juntos. Cada passo era uma afirmação de que não iam se deixar intimidar. No final daquela jornada, Clara sentiu que havia encontrado sua voz. A luta interna era tão importante quanto a externa.